Olá, gente. Boa tarde. Que tarde linda, né? De quinta-feira. Hoje, dia de São João Batista, nosso querido e amado Xangô na Umbanda, né? A gente comemora porque a gente sempre pede a nossa justiça, né? A nossa justiça que é a nossa misericórdia. Todos nós temos direito às bênçãos. Todos nós temos que brigar para ser feliz. Então a gente tem direito. Quando a gente fala em direitos, a gente fala de Xangô. Quando a gente fala em misericórdia, em você ter fé, você não pode se esquecer de Xangô nunca, que é um Deus justiceiro, Deus da misericórdia, Deus que cobre a gente sempre. Eu quero dizer a vocês que eu estou na live do Facebook da Vibe Mundial, né? Eu vou atender por lá também, no segundo bloco, para quem já conhece o nosso programa. Estou aqui também no estúdio, ao vivo. Para quem quiser estar ligando para cá, é 0 Operadora 11 31 71 0221 ou 0 Operadora 11 3262 4490. Quero dizer a vocês que a importância da gente praticar a nossa fé, né? Quando a gente pratica o religare, que é a religião, porque as pessoas falam, eu sou uma pessoa espiritualista, mas eu não acredito nas religiões, eu não quero acreditar em nada, pai, porque eu acredito em tudo. Concordo, a gente tem muitos direitos, né, aqui nessa terra. Mas é tão gostoso quando você pratica a fé naquilo que você acredita, no religar, na religião, e que você se entrega teu coração. Hoje nós vamos falar um pouquinho de relacionamentos, né? E como funciona isso para a espiritualidade, né? Qual a importância tem de você ser o par, né? Viver o par, uma união, de você abraçar o outro. Então a gente vai aqui agora fazer uma passagem bíblica para a gente entrar no nosso programa com o pé direito, como eu sempre faço. Primeiro bloco a gente bate esse papinho, no segundo bloco estarei atendendo a vocês. Peço que compartilhem a live, deem seus likes, que é muito importante isso pra gente, né? É um carinho que a gente faz que abre caminho para outras pessoas também. Bom, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei? Provérbios 29, versículo 18. Bom, a gente vai aqui agora fazer aqui um textozinho, né, que eu até preparei para vocês, sobre a união. Como é importante isso. A gente busca o tempo todo na nossa vida ser feliz. A gente procura até no outro, muitas vezes, a nossa felicidade. A gente acha e a gente percebe que muitas vezes esse estado de espírito, essa vontade, esse desejo de ser feliz com o outro, essa vontade de ser feliz e não estar sozinho, muita gente se incomoda de estar só, né? Vive uma carência afetiva muito grande, vive uma tristeza, uma solidão, e esse vazio que é essa carência, a gente acaba preenchendo com coisas negativas, pensamentos negativos, sentimentos negativos. Mas a gente deve sempre tomar muito cuidado, né? Porque quando a gente procura no outro a nossa felicidade e quando a gente se sente pleno com o outro, a gente tem a capacidade de exercitar o amor através do outro, de você amar o outro, de você querer o melhor para o outro. Muitas vezes a gente pode se perder. Muitas vezes a gente pode também se contaminar com o negativo do outro. Muitas vezes a gente pode estar andando por um odum, que é um caminho, que a gente sempre fala na religião, que o destino, ele pode ser perigoso em determinadas situações. Porque quando você
se une a alguém, você se une para unir força. Você se une para que você possa ser feliz, para que você possa construir, né? Essa palavra é muito importante, porque a gente não pode manter um elo com alguém que a gente não consiga construir nada. A gente não consiga fazer absolutamente nada por nós. Muitas vezes a gente precisa se preocupar em lidar com as energias, principalmente a do outro. Porque quando você encontra o outro, quando você se relaciona com alguém, você está unindo a tua energia a outra pessoa. E se essa pessoa não tiver um equilíbrio de energia, se essa pessoa for uma pessoa tóxica ou mesmo uma pessoa que suga, né? São sugadores, aquelas pessoas que elas não têm energia para elas vivem muito bem quando alguém está próximo com energia para que elas possam se manter acesas. Elas precisam da luz do outro. Então a gente precisa cuidar, ficar muito atento, porque as pessoas por amor, elas ficam cegas. As pessoas por amor, elas não conseguem enxergar o lado destrutível de uma relação, o lado negativo do amor, né? Então a gente sempre se preocupa, porque as pessoas falam, ai pai, mas eu queria tanto ser feliz no amor. Concordo. Ai pai, era tudo o que eu gostaria hoje, de encontrar uma pessoa que eu pudesse compartilhar a minha vida. Eu queria sair dessa carência, dessa tristeza. Isso acontece muito. Em mesa de jogo, quando a pessoa chega na mesa de jogo, ela fala, ai pai, tô tão cansada, eu já lutei tanto para ser feliz, eu olho para trás, eu fui infeliz muitas vezes no amor, eu me decepcionei muito com relacionamentos, né? Então a pessoa já traz uma carga, um histórico de que algumas coisas não deram certo, e aí quando não dá certo aquilo que ela tá buscando, ela fala, gente, eu não nasci para ser feliz, eu não nasci para ter algo ou alguém. E o mais incrível de tudo isso é que a gente fala assim, com o passado você comete erros. Aí você fala assim, mas jamais eu vou cometer os mesmos erros do passado, pai. Aí você encontra uma pessoa, quando você se vê num relacionamento, numa outra energia, quando você percebe, você já está cometendo os mesmos erros que você um dia disse lá atrás que não cometeria. Porque amar é uma situação complicada. Amar o outro é difícil, porque quando você ama, você fica preso no sentimento. Você fica preso na energia também do outro, né? A energia do outro pode te abraçar. A energia do outro pode tanto te levantar, como também te comprometer espiritualmente falando, né? Então, quando a gente, muitas vezes, fala de relacionamento, a gente precisa se preocupar um pouquinho. Porque as pessoas estão acostumadas a sofrer o relacionamento, né? Ai, porque, pai, eu não consigo... a gente não se dá bem, mas eu não consigo me separar, eu estou presa ali, parece que a minha vida também não caminha, a vida do fulano também não caminha, e a gente vive uma vida difícil, porque parece que as coisas não acontecem. Bom, gente... Quando a gente sente que algo está errado, quando a gente sente que alguma coisa está bagunçada na nossa vida, quando você percebe que você não consegue prosperar, não consegue ficar bem, não consegue as coisas que você deseja, você precisa saber o porquê que você está passando por esse deserto. Você precisa saber se há algo te impedindo de você crescer, de você caminhar, de você ser feliz, de você se realizar, mesmo quando você está se relacionando com o outro. As pessoas, elas se esquecem delas. Elas se preocupam com o outro. Muitos casais chegam, às vezes, na mesa de jogo. Ai, pai, mas o meu marido, mas eu queria tanto que ele prosperasse, mas eu queria tanto que ele fizesse isso. Ai, pai, tá tão difícil, porque eu não consigo ver a prosperidade dessa pessoa. Eu tento, faço de tudo. Gente, existem certas situações que quando você tem uma doença na carne, você busca um médico. Quando você está sentindo uma dor, você vai buscar um médico. E por que quando você está sofrendo com algo que está te machucando, está espiritualmente sabendo que há algo de errado, porque nós somos energias, né? Nós viemos energias para essa terra. Sem energia, nós não somos absolutamente nada, nós somos ligados à energia. Nós temos luz
essa luz precisa estar acesa. Nós não estamos sozinhos nesse plano. Né? Você não pode esperar que o outro faça por você. Você tem que fazer por você. E muitas vezes a gente se lembra e quer fazer pelo outro. Né? A gente precisa entender a espiritualidade. A gente precisa entender como é que funciona, né? As energias. Porque eu vejo muitos casais que não conseguem prosperar. Eu vejo muitos casais que não conseguem dar um passo, mas também não se cuidam. Quando você fala de espiritualidade, a pessoa fala, ai pai, mas eu desanimei, eu não tenho vontade, eu não acredito em nada. Então a vida, ela vai ficando no nada. Se você não acredita em nada, se você não se der uma chance, a vida vai ficar assim. A vida, ela cobra a gente, né? A vida, de uma certa forma, existe uma cobrança da vida. Qual é a cobrança que a vida faz com a gente? Da gente estar bem, da gente poder caminhar feliz, da gente realizar aquilo que está dentro de nós, aquelas vontades que são os nossos desejos, de você ter um bom trabalho, de você prosperar, de você ter realização material, né? Ter uma realização. Tem muita gente que quer sair do aluguel, tem muita gente que quer montar uma empresa, prosperar, tem muita gente... Agora, quando a gente está no par, na parceria, nós não somos uma energia só, nós somos uma energia que fala a energia do outro no nosso caminho, no nosso destino. A energia do outro também está na nossa vida. Então você não pode achar que você estando bem, pai, eu sou uma pessoa positiva, eu sou extremamente positiva, mas se você tem uma parceria, se você é unido a alguém, um relacionamento, e essa pessoa, ela é negativa, ou ela está passando um processo negativo, ou ela está passando um processo ruim, você também vai ficar contaminado. Isso é tóxico. Você também vai ficar comprometido com a energia do outro. Então as pessoas, elas precisam muito entender que muitas vezes você precisa sair da bolha, né? Você sair da energia para você poder cuidar, para você poder tratar. E nós temos que entender que nós estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nessa terra, né? A gente busca o tempo todo ser feliz, mas tem situações que a felicidade depende de nós, depende da nossa busca, depende daquilo que você busca na tua vida, daquilo que você está aí almejando. A gente não pode se sabotar o tempo todo. A gente não pode fingir que nada está acontecendo. E ninguém vive só de sentimento. Ninguém vive só de amor no coração. Ninguém vive de um relacionamento. As pessoas hoje, elas não querem ficar sós, né? Então elas buscam as pessoas, elas se relacionam, elas não sabem o histórico do outro, elas desconhecem a energia do outro, elas não sabem o que está acompanhando aquela energia, né? Porque a gente precisa conseguir enxergar espiritualmente as coisas. A gente precisa ter sabedoria espiritual. Porque muitas vezes você entra na bagunça do outro. O outro tem uma ex-mulher, o outro tem filhos num outro casamento. A pessoa entra ali naquela confusão, e na confusão ela não é só uma confusão física, ela é uma confusão também espiritual muitas vezes. E você entra na bagunça. Depois você não consegue sair da bagunça. Por que não consegue? Porque muitas vezes não temos força. Muitas vezes não estamos preparados. Porque nós somos presos pelo que a gente sente. E pelo que a gente sente é perigoso. É o amor, é a ligação que é sentimental, né? Aquilo de sentir. Você sente tão forte aquilo que aquilo te prende, aquilo te cega. E você vai vivendo aquilo até você olhar para trás e perceber que você não construiu absolutamente nada. E que você podia ter feito tanta coisa para mudar essa história. Você podia ter feito tanto por você. Então, a gente chega uma hora que precisa acordar para as coisas. A gente precisa acordar para determinadas situações. E quando eu falo aqui, eu falo de vivência. Porque eu conheço muitos casais que me procuram, eu conheço situações com as mulheres que se sentem muito vazias, muito só, né? Aquela solidão que machuca. E eu conheço pessoas que buscam a parceria no outro, buscam compartilhar a tua vida, tem necessidade de querer ter momentos com o outro. Isso a gente não está falando aqui de sexo, mas nós estamos falando de compartilhar a vida, né? De você conversar, de você ter uma pessoa para ter um bom assunto, para fazer um bom passeio, para você poder ser abraçado, abraçar também, né? Isso é a vida. Mas nós temos que ter
um certo, uma certa consciência, né, da espiritualidade, como funciona. Porque as pessoas querem ser felizes. Elas não querem, né, ser prejudicadas pelo outro. Elas não pensam que o outro tem tanta força como a gente acha que tem. A gente sempre acha que não. Ah, não, minha estrela é bonita, eu posso tudo, eu consigo as coisas, eu não acredito nessa coisa de religião, eu não acredito no espiritismo, não acredito na espiritualidade, e tudo tem que acontecer por uma certa coincidência da vida. Ah, tem muita gente que pensa assim. Mas só que lá na frente vem a conta para pagar, porque a pessoa fica patinando. A pessoa dá um passo para frente e 10 para trás. E ela não percebe que enquanto ela não resgatar a força que ela tem dentro dela, enquanto ela não resgatar aquela energia, a chama que está acesa dentro dela, ela não consegue nada. Ela não consegue nada. Porque não existe um acaso nessa terra. Nós não estamos aqui por uma certa coincidência. Você não nasceu coincidentemente. Você não tem uma digital espiritual coincidentemente, né? Você não é um ser humano vivo, né? Com uma identidade nesse plano por uma coincidência. Nós temos nossas provas, nós temos nossos karmas, nós temos nossas provações aqui, que são resgates, né? Que muitas vezes fala do destino, o que eu fiz em outra vida para estar merecendo isso, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu quero ir, para onde eu estou indo de verdade, né? Para onde a vida está me levando. Então são questões que batem na gente o tempo todo. São questões que você está aí hoje, se você parar para pensar, você não sabe o que você está fazendo aqui, nesse plano. Você não sabe por que você casou com fulano, ou porque você teve um filho com fulano, que talvez é fruto também dessa energia, né? De tudo isso, desse conflito de energia. Aí você fala assim, nossa, mas não tinha nada a ver eu me relacionar com essa pessoa que não tem nada a ver comigo, e de repente eu me casei, e de repente eu tive um filho, ou 2, ou 3... E hoje eu me vejo numa situação que eu não me reconheço, porque eu perdi minha identidade lá atrás. Então acontece muito isso com o ser humano. Mas a gente precisa acreditar no destino, precisa acreditar no karma, nos resgates que a gente tem com outra pessoa, mas nós precisamos também nos resgatar nessa vida. Nós precisamos ter consciência de quem a gente é nessa vida e o que a gente está fazendo nesse plano e o porquê que a gente se permite tanto na vida. Né? Porque quando a gente se envolve, a gente acaba sendo prejudicial a gente mesmo. Porque você diz sim, sim nisso, sim naquilo, sim, sim. Eu conheço muitas mulheres que diziam assim, eu não me relaciono com homem casado. E de repente, quando elas se veem, elas estão numa prova, tendo algo com uma pessoa que tem um compromisso fora. Eu conheço muita gente que fala, não, eu não quero uma pessoa cheia de problema. E quando ela percebe, ela já se envolveu com uma pessoa problemática. E ela está ali no meio daquele bolo. A gente nunca sabe o que a vida está aprontando com a gente, o que a vida vai trazer para a gente, ou o que a vida vai de que forma a vida vai nos abraçar. Mas nós temos que entender que tem um momento na nossa vida, tem um momento nisso tudo que você precisa parar para cuidar, que você precisa da espiritualidade, que você precisa entender um pouquinho tudo isso. Porque os karmas, né, as provas, os resgates, eles existem. Mas nós temos que também buscar o nosso equilíbrio, buscar a nossa força. Porque senão você se perde e você fala assim, poxa vida, mas eu tinha tudo para ser feliz e não fui. Ai meu Deus, mas o que aconteceu? Por que eu errei? Aonde foi que eu errei? Você errou porque você tem emoção. Você errou porque você é pura emoção. Você errou porque o teu coração falou mais alto do que a tua razão, do que muitas vezes aquilo que você viveu. Muitas vezes você se contradisse com a tua emoção daquilo que você jamais diria, jamais acharia que fosse viver. Mas a tua emoção te trouxe a prova. A tua emoção te trouxe uma prova, né? O teu sentimento, o teu coração. E você se envolveu, você foi se envolvendo. A gente se envolve mesmo. Não tem A e nem B que fala assim, Deus me livre, bate na madeira, eu não quero pra mim, eu não vou fazer. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com a vida. A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas provas.
Porque eu sou uma pessoa espiritualizada, eu tenho a espiritualidade junto de mim, mas eu tomo o máximo de cuidado, porque eu tenho, meu coração é muito bom. O meu coração é bom demais. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente muitas vezes faz muitas perdas na vida, perde caminho, né? Perde situações boas que a gente poderia viver. Você vai deixando tudo para trás. Você vai deixando, você não se resgata, porque você vai deixando as oportunidades para trás. Você podia construir, você só destrói. Você podia construir, você não consegue fazer nada. Mas por quê? Porque muitas vezes você caminhou no negativo e não percebeu. Você viveu o odor negativo, o destino negativo daquele momento e você não percebeu. E você foi deixando para trás. Hoje, eu digo, a melhor forma de você começar as coisas firme é você começar pela espiritualidade e conseguir enxergar pelo espiritual tudo, né? Conseguir ver determinadas situações pela razão espiritual e não pela razão da emoção. A razão emocional ela é terrível, porque você só vê as coisas boas na pessoa. Às vezes a pessoa é uma pessoa que está fazendo de tudo inconscientemente para que você fique preso. E de repente você está se prendendo num grande negativo, onde você não vai nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. Você dá um passo para frente e 10 para trás. Então, um relacionamento requer cuidado, zelo com energia, olhar espiritual. Você precisa colocar a emoção de lado, dizer eu amo, mas eu quero entender tudo isso. Eu preciso entender tudo isso. Não é porque eu amo porque eu tenho que ficar bagunçado com a história. Eu não posso me bagunçar com a história. Porque, gente, as pessoas têm uma tendência de se bagunçar primeiro para depois buscar a espiritualidade. Ou senão a pessoa perde uma vida inteira, depois quer resgatar tudo que ficou para trás. E aí fica muito mais difícil. É bom você construir com raiz, com princípios, com fundamentos, a tua própria vida. Porque aí você vai... É aquilo que eu digo, vem um vento, ele não te derruba. Por quê? Porque tem raiz. Você construiu com força a sua história, com axé. E o olhar espiritual, ele deve existir na nossa vida, né? A gente nunca espera que alguém no seu jardim, alguém lhe traga as flores. Você precisa plantar e saber colher as tuas flores. Você não pode viver com a energia do outro esperando que o outro lhe traga algo de muito bom para que você possa renascer. O renascimento ele é individual e a felicidade também é individual. Cada um é feliz de um jeito. E nós temos que nos adequar à energia do outro, mas sabendo que nós temos a nossa. Nós temos a nossa energia. Então você não pode buscar no outro, né, o que tem só você para te dar. Né? A gente não pode ficar buscando no outro aquilo que está só dentro de você. E só você pode cuidar de você. A partir do momento que a gente cuida da gente, a gente vai ter força para cuidar do outro. A gente tem força porque ninguém dá o que não tem. Você só vai ter se você receber. E se você estiver firme. Então você tem para cuidar do outro ou para ajudar fazer com que o outro caminhe bem e firme e seja feliz, você também tem que estar forte. Você tem que ter o seu equilíbrio. Isso funciona, na espiritualidade é assim, e é dessa forma que funciona. Não existe um piripimpim, gente. Não existe um piripimpim para mudança na nossa vida. Né? Então eu precisava dizer essas palavras, dizer a vocês que as consultas são importantes, né? Por isso que eu falo sempre para vocês. Marquem consultas, né? Marquem, vão. A minha consulta não é cara, dá para você pagar. É 1 hora de consulta, mesmo por WhatsApp, por mensagem de voz, para quem não está em São Paulo, ou para quem está, mas gostaria de fazer assim, porque eu faço presencial as consultas e atendo o Brasil inteiro, até fora do país. As consultas que é 1 hora de consulta, você vai receber muita informação do orixá, muita coisa vai ser dita para você que talvez você não conseguiu desvendar. E esse desvendar é descortinar a tua vida, é conseguir enxergar muita coisa que a gente não consegue ver. Né? Então é isso. 0 operadora 11 984 19 50 90. 0 operadora 11 984 19 50 90. Marquem já a sua consulta, entrem lá tem o WhatsApp, receba as informações direitinho, a consulta não é cara, dá para você pagar a sua consulta. Então, é isso aí. E estamos aí em Santa Amaro, com um local onde a gente está vendendo velas, vendendo aí banhos,
na Rua Voluntário Delmiro Sampaio, número 41, Santa Amaro. Lá você pode encontrar as coisas para Umbanda, Candomblé e as coisas de fundamento, se você quiser e estiver precisando. Quero agradecer a vocês. Motumbá, Motumbaxé.